Fala pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Chipcast. Hoje com Ela é Tudo. A gente já vai assim, como é que eu te apresento? Tudo de restaurante, ela sabe tudo. A gente já trocou papo quando lá atrás, quando eu tinha restaurante. Então realmente é uma referência em gestão de pessoas, administração de restaurante, CMV, principalmente CMV, que todo mundo tem muita dor de cabeça, ela manja muito bem. Eu tô aqui com Bia Fraga. Um prazer imenso você estar aqui com a gente. E se apresenta pra galera aí. Cara, obrigada. Que honra estar aqui. Demorou. Eu sei que a culpa foi minha de agenda. Demorou pra sair essa Aí é agenda. coisa boa, né? É um problema bom, mas às vezes eu sinto falta de ter mais dias livres. Prazer, obrigada pelo convite. Eu me chamo Bianca Fraga, mas todo mundo me chama de Bia. Então, quem estiver assistindo aí, fica à vontade também de comentar a Bia. E eu comecei a trabalhar com gastronomia em 2013. 2014, eu comecei a trabalhar com gastronomia, fazendo um estágio no restaurante da minha tia, levando o que eu conseguia aprender na faculdade, que eu fiz faculdade de administração. Falei, vamos testar aqui num restaurante para ver se isso funciona. E aí comecei a fazer esse estágio lá. Me formei como sommelier de cervejas em 2015. Em 2016 eu fiz o mestre em estilos de cerveja. Em 2016 eu ganhei o prêmio de melhor carta do Rio. Legal. E aí a coisa deu uma alavancada. Comecei a dar consultoria em outros restaurantes. Na época totalmente offline, né? Nem pensava em criar conteúdo. A gente tá falando aí de 16, 17, 2018, 2019. Aí na pandemia eu comecei a criar conteúdo no Instagram. Comecei a falar sobre gestão, falar de gestão financeira, precificação, CMV, ficha técnica. Comecei a falar sobre lucratividade, que é uma parte tão importante do setor gastronômico e que pouca gente tem acesso. Porque para quem estiver assistindo aí, acha, eu vejo o restaurante da minha esquina lotado, o dono deve estar rico. Não tá, provavelmente. E aí comecei a criar conteúdo. Comecei a falar sobre delivery, porque na pandemia muita gente teve que implantar delivery do zero, inclusive lá no restaurante da minha tia. A gente montou toda uma operação do zero na pandemia. Então comecei a ensinar as pessoas como fazer isso, como implantar delivery, como vender mais. O iFood na época me encontrou, me viu criando conteúdo, me chamou mais para perto. Hoje a gente tem um trabalho de conselho ali com o iFood. Então, para onde o iFood está indo, eu consigo dar a minha opinião, o que eles vão lançar. E trazer essa comunicação do iFood com os restaurantes também. E hoje a gente tem uma escola de gestão para donos de restaurantes, tem mais de 5 mil alunos, já passaram aqui 5 mil alunos. Hoje eu tenho uma hamburgueria que se chama Zenha Burger, a gente está na 7ª loja, são 6 aqui no Rio, uma em Araruama. Aí hoje a gente toca o Aconchego, a gestão do Aconchego Carioca, que é o restaurante da minha tia. E tem um spoiler vindo aí de uma nova marca, que eu não posso falar ainda. Mas, como se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu vou lançar uma nova marca de gastronomia também. E é basicamente isso. A gente tem, dentro da Mind Hub, que é a nossa escola de gestão, a gente tem solução para CMV, solução para gestão de pessoas, solução para cultura, solução para tecnologia. Então, quem quer automatizar processos, todo o ecossistema ali para o dono de restaurante. Beleza. E agora já começar com uma dúvida aqui. Você tá falando que você é meio destemida, né? Não só um restaurante, mas aí você abre uma rede com 6 hamburgueria. A gente vê muito pessoas se aventurando na gastronomia. Eu acho que, não na gastronomia, né? É um negócio que vende comida. Porque não necessariamente a gente pode falar que é gastronomia ou autogastronomia. Qual o conselho que você daria pra pessoa que, cara, que sonha em ter um restaurante ou vê o restaurante como oportunidade? Você que conhece ali muitas operações, só contando as suas, você já conhece muitas operações, que são 8 operações, né? Ah, beleza, até abrindo uma, mas você também conhece, porque você tá abrindo, você sabe. Cara, eu acho que tem 2 caminhos aqui de conselho. Você falou que eu sou muito destemida. Eu, de fato, sou uma pessoa muito corajosa, tá? De fazer algumas coisas que eu faço. Eu arrisco mesmo, assim. Eu sempre fui a pessoa do o não eu já tenho. Vou mandar uma mensagem, vou tentar por esse caminho, vou fazer, vou botar a cara. Mas isso é muito perigoso também, porque nessa do vou botar a cara, vou fazer, vou dar um jeito, vou agir no impulso. Se não for muito bem planejado, às vezes você pode quebrar a cara. E eu tenho muita responsabilidade, assim, a gente atende muitos alunos, muitos clientes.
E a pessoa que quer fazer, quer ir no impulso, às vezes eu falo pra ela, não fecha a minha consultoria, vai ser caro e você não tá pronto pra isso agora. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro das pessoas. Tem muita gente que fala, ó, eu tenho dinheiro aqui, quero abrir um negócio. O que você acha? Vamos abrir? Abre comigo? Quer ser minha sócia? Eu falo, cara, não é o momento, você não entende nada de restaurante. Então, o primeiro conselho é, pra ser empreendedor, você tem que ser um cara corajoso, mas tem que ser um cara responsável também, porque não adianta você ter a maior coragem do mundo. E aí, quanto mais coragem, mais você arrisca e, dependendo, mais irresponsável você é. Então, ser um cara corajoso é um diferencial para empreender. Não tem como você empreender sem ser um cara destemido, mas tem que ser muito responsável com o seu dinheiro também. Às vezes, você junta o dinheiro da vida, pega uma rescisão, vai abrir um negócio sem saber nada. Então, conselho para quem quer empreender: seja corajoso, mas estude muito. Entenda o mercado, veja o que está acontecendo, sabe, estuda. Tem muito conteúdo gratuito. Na época que eu comecei a trabalhar com gastronomia, não tinha praticamente nada. Não tinha Eu nada. fiz todos os cursos que tinham na época, que eram bem poucos, assim, de cardápio, de gestão. Hoje tem muito conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo, pô, tem podcast pra caramba, sabe? Muito conteúdo gratuito. Então, tem o dinheiro, beleza. Quer abrir, tem vontade, tem um sonho, tem um propósito? Estuda antes, olha o mercado, olha o ponto que você vai abrir. Ponto é muito importante. Tem essa falácia do, o restaurante bom faz o ponto. Faz o ponto. Eu vejo isso pelo restaurante da minha tia. Mas é muito difícil. Tem um custo brabo, assim, em você criar o ponto do zero. Então, estuda o mercado, estuda tendência, estuda gestão financeira, estuda precificação. E aí abre com calma. Não precisa fazer tudo destrambelhado, assim, não. Exato. Você falou de ponto. Como você escolheria o ponto perfeito? Assim, qual o ponto perfeito de um restaurante? Pensando já em um restaurante que vai atender salão e que vai atender delivery também. Tá. Hoje em dia, quando a gente escolhe um ponto, eu olho muito mais para fluxo de delivery do que para salão, sabia? Porque o salão você tem uma limitação ali. Você vai botar um restaurante com 50 pessoas que você consegue atender, você vai atender no máximo 50 pessoas de uma vez. No delivery, você faz muito mais que 50 pedidos de uma vez, se precisar. Então, eu olho muito mais para fluxo de pedido no delivery potencial, mapa de calor, quantas pessoas moram naquela região, tem prédios grandes, tem muitos apartamentos, qual o público que tem ali? É um público C e D ou é um público AB? Então, a gente olha muito mais para delivery do que para salão. Salão, você vai ter uma limitação. Virei uma. Eu não era de delivery, eu era focada em salão. E hoje eu sou uma apaixonada por delivery, porque você escala muito, você pode vender muito. Principalmente se você abre o dia inteiro, né? Então você pode vender o dia inteiro. Uma padaria, por exemplo, você vende desde 6 da manhã até 9 da noite no delivery. Não necessariamente você atende de 6 da manhã às 9 da noite no salão. Então, eu olho muito mais para mapa de calor de delivery, potencial de pedido de delivery. Às vezes a pessoa escolhe, eu quero ter um restaurante aqui no centro da cidade, porque tem muita gente trabalhando aqui. Mas vai ter muita gente trabalhando na hora do almoço. O resto do dia você vai pagar o aluguel, vai pagar o funcionário, vai pagar a luz, que o seu freezer vai ficar ligado, independente. E aí? E o movimento de noite? Então, eu olho muito mais para o fluxo de possíveis pedidos no delivery. Legal. E a operação para atender esse delivery, por exemplo, de 24 horas? Como é que estruturaria uma operação? 24 horas fica difícil. A gente já atendeu alguns quiosques Copacabana, por exemplo, e aí a operação 24 horas. Você vai ter mais de 2 turnos. Normalmente o padrão é você ter o turno da manhã e o turno da noite. Mas aí para a operação 24 horas você tem um novo turno, que é o turno da madrugada. Eu atendo madrugada nas lojas na hamburgueria. E vou te falar, é um turno maravilhoso trabalhar de madrugada, porque você contrata com mais facilidade, apesar das pessoas acharem que não. Quando você contrata de madrugada, o cara vai sair 6, 7 da manhã, e aí nesse horário já tem ônibus, já tem condução, é mais fácil para ele conseguir. E aí você contrata com mais facilidade do que o cara que vai sair meia-noite, 1 da manhã na sua operação. Então, para folha de pagamento é melhor. E você tem um fluxo que tem baixa concorrência. Porque de noite, 7, 8 horas da noite, é hamburgueria pra caramba, pizzaria pra caramba, no delivery, é muito lanche. De madrugada, quem vai até 3, 4, 5 da manhã, quase não tem. Então, você tem um espaço ali com baixa concorrência, um público que consome, que chega da balada ou que, enfim, tá trabalhando de madrugada e precisa comer.
E você atende com menos concorrência e pode usar menos incentivo também. Porque no horário de 7, 8, 9 da noite, você tá concorrendo com muita gente que bota cupom, bota frete grátis. De madrugada, você não tem tanta gente. Então, você não precisa gastar com cupom, gastar com frete grátis. Então, até a margem de noite fica melhor também. Pô, que legal. E você falou de cupom e frete grátis. É obrigatório ter cupom e frete grátis? Obrigatório não, mas ajuda muito. A estratégia que eu uso, vou deixar um ouro aí pro pessoal, tá? A estratégia que eu uso é frete grátis pro novo cliente. O cliente recorrente, ele tende a ter um ticket médio maior e ele tende a consumir independente se você cobra frete ou não. Porque ele já conhece sua marca, ele já sabe que você é bom, já sabe que você entrega no tempo, já conhece a qualidade, já está acostumado com o seu cardápio, então ele fica menos sensível à cobrança do frete. Mas o cliente novo, ele não quer arriscar. Ele quer comprar ali o mais baratinho. O que vai fazer você deixar... Eu sou muito chata com as lojas que eu peço. Eu normalmente não arrisco. Então, pensa na tua lógica como consumidor. O que vai te fazer gastar num outro lugar, consumir num outro lugar que você não conhece? Pô, se tiver um cupom, se tiver um frete grátis, se tiver um produto barato ali para eu testar. Então, o cliente novo, ele é sempre ruim, assim, nesse aspecto, porque ele vai gastar pouco, o ticket é menor, e ele vai querer um incentivo. Então, a gente direciona o frete grátis para esse novo cliente e arrecada o frete com o cliente recorrente, porque se você der frete grátis para todo mundo, um custo com entrega aí no Rio de Janeiro está saindo entre 9 e 12 reais. Pô, é muita coisa. Às vezes você gasta 20% do seu pedido só para o motoboy sair dali. Mais o CMV, mais a taxa da plataforma, mais, sei lá, se você deu um cupom, um imposto, sobra muito pouco. Então, eu gosto de dar o frete só para o novo cliente. E quando a galera fala assim de... a gente tem a gente busca o novo cliente, mas quem paga as contas é o cliente recorrente. Você acredita nisso? O cliente recorrente é o que sustenta um delivery ou um restaurante, enfim, restaurante de salão. Porque ele é um cliente, você vê, tem pesquisa sobre isso, né? Ele é de 5 a 7 vezes mais barato do que o cliente novo. O cliente recorrente, ele não vai precisar ficar usando cupom. Vou fazer um comparativo com o iFood mesmo. O cupom de cliente novo normalmente é 12 reais. O cupom de cliente recorrente normalmente é 5 reais, que é o cupom da campanha inteligente, que a loja só entra com até 5 reais. Então, o cliente recorrente é mais fácil para você manter na sua base pagando menos. Por isso que as pessoas dizem isso, né? Que a margem é melhor, porque você vai gastar menos para trazer esse cara para sua base, para destravar ele. E depois, para manter ali, é muito mais barato. A gente olha para o salão, por exemplo, e aí, se o cara tá um mês sem consumir lá no restaurante, eu vou disparar para ele um cupom menor do que o cara que nunca consumiu. O cara que nunca consumiu, ele precisa arriscar. Então, meu esforço de venda vai ser maior com ele. Já o cara que consome sempre, só para eu reativar ele ali, o meu esforço vai ser menor. E eu vejo que tem muita tecnologia hoje voltada para o ramo de alimentação. E o dono de restaurante, normalmente, ele não é muito adequado à tecnologia, porque, cara, o cara tem que estar ali, ver se o pedido chegou, o pedido que eu falo, o pedido do insumo, se tá todo mundo ok, se a equipe tá completa. Muitas vezes, furou uma cozinheira, o cara vai lá pra cozinha. Furou a pessoa ali que fica na recepção, balcão, o cara vai pro balcão. Como é que você daria uma dica pra galera que é dono de restaurante, mas tá muito distante da tecnologia? Só na última parte que você falou, eu pensei em alguns sistemas. Cara, você falou, o iFood, cliente recorrente. O próprio iFood, ele deixa ali o cliente, o último pedido, né, que você pediu. Então, para ele, vai ser, pro usuário, vai ser muito mais fácil de pedir. Isso daí é uma visão, quando a gente fala de usuário, recorrência, já é uma visão de quem entende um pouco de tecnologia. Você vai fazer uma campanha para retornar aqueles clientes que já compraram. Eu já penso, cara, tem que alguma coisa de disparo. Então, a gente já pensa no Repetiu. Não sei se você usa essa ferramenta. É exatamente o que eu uso. Então, você já pensa no Repetiu. Mas a gente tá ligado na tecnologia. Assim, quais são os sistemas que o dono de delivery, pelo menos, tinha que saber que existe? A pergunta o completa. dono de delivery tá ficando meio doido ultimamente, porque o que mais tá aparecendo é a plataforma para ele pagar. Então, tem plataforma de CRM, tem plataforma de WhatsApp, tem plataforma de reserva, tem plataforma de fila, tem plataforma que responde automático o Instagram dele, tem
Tem, pô, plataforma de pesquisa de satisfação, tem tudo, tem de gestão de estoque. A gente criou algumas plataformas também, então a gente tem plataforma de ficha técnica, a gente tem plataforma de gestão de pessoas. Se o dono de restaurante tiver que pagar tudo aquilo ali, ele vai ficar doido, assim. Ele tem que saber que existe, mas o mais importante, além de saber que existe, é entender qual é a prioridade para ele naquele momento. Então, se ele é um cara que contrata um Repedio, por exemplo, que é a plataforma que eu mais gosto, para mim eles são um fenômeno, assim. A Repedio vai fazer você aumentar seu faturamento. Não tem, assim, outras palavras. Se você usar direitinho o Repedio, você vai aumentar o faturamento. É muito claro isso para mim. O problema é se você contratar a Repedio com um olho grande de que você tem que aumentar o faturamento e você não olhou o balcão para trás. E aí, imagina, você cria da noite pro dia um fluxo gigantesco e você tem uma operação mal feita, você não tem padrão, você nem sabe sua precificação, e aí para que você vai aumentar seu faturamento e seu fluxo? Você vai manchar sua credibilidade com o cliente, você vai perder dinheiro, porque uma equipe que não tem padrão bota mais catupiry, bota mais bacon, bota mais calabresa, e você não fez aquela precificação pensando nessa quantidade a mais. Então, acho mais do que saber que existe, é saber qual é o seu momento. Você tem que olhar primeiro para a margem, então você tem que olhar para estoque. Então, pô, vou te recomendar o Alô Chefia, que é uma plataforma de gestão de estoque com inteligência artificial. Decidiu, ajustou o estoque, tá tudo perfeito? Então agora a gente pode alavancar faturamento. Quer alavancar faturamento? Então vamos olhar para Repedio. Ou não, Bia, eu tô com um problema aqui de experiência do cliente, satisfação do cliente. É minha prioridade. Então eu vou te indicar o Fala E, que é de pesquisa de satisfação. E aí você ouve o cliente, você entende quais são os problemas. Porque o cliente não necessariamente ele vai falar na hora que ele estiver saindo, né? O garçom vai perguntar, foi tudo bem? O cliente vai falar, foi ótimo. Vai chegar lá na avaliação, vai detonar o restaurante. Mas se você tem uma pesquisa de satisfação, o cliente vai e responde ali na hora, de forma anônima ou não. Ele pode cadastrar o telefone dele para você entrar em contato. E aí você resolve esse problema. Então, assim, tem várias soluções no mercado. Particularmente, eu tenho todas elas nas minhas operações. Mas, assim, o meu foco é estrutura primeiro que você precisa. Depois você vai subindo a escada, sabe? A gente fez exatamente isso. Implementamos o Fala E primeiro, entendemos o cliente, usamos o Fala E para gestão de equipe, fizemos pesquisa de clima, estruturamos a operação, aí a gente botou a Alô Chefia para gerir estoque, tudo funcionando, Repediu para disparo de mensagem, para CRM, para olhar qual é o público que está mais ausente, fazer uma oferta específica para eles, porque também não é só disparar mensagem, né? Você tem que fazer uma oferta específica, tem que olhar com estratégia. Então, assim, tem muita tecnologia no mercado, tem muita plataforma legal, mas tem que olhar para prioridade. E o dono de restaurante, ele não pode pensar assim, cara, já pago tanta coisa, por que eu vou pagar mais uma coisa, né? E também tem os gestores, né? Que a gente tem por exemplo, tem o gestor de iFood, tem o gestor de Repedio, tem o gestor de tráfego, né? Com muitas plataformas, até a gestão de tráfego ficou meio que, parece que esquecida, ultrapassada. O problema da novidade é que a novidade sempre vem como uma hipotética solução para resolver todos os seus problemas, né? Ah, vou contratar o Repedio porque aí meu restaurante vai bombar. Se você tiver com problema de estoque, não vai. Se a tua operação tiver uma zona, não vai. Se você não tiver uma capacidade de treinamento da sua operação, que a gente sabe que ela é cíclica, dentro de um restaurante, né, roda muita gente vai embora, muita gente chega nova. Então você tem que saber também treinar as pessoas, né? Já era. E tem coisas que o mercado hoje não fala, né? A gente até abrindo pra galera, eu falei, cara, o que a gente vai falar hoje? Você falou, pô, vamos falar de pessoas e tal, gestão de pessoas. Cara, é muito difícil o mercado chegar e falar assim, vamos conversar sobre gestão de pessoas. Que gestão de pessoas dá trabalho, tu vai treinar o cara vai embora, você vai ter que começar do zero, vai ter que começar tudo do zero. Vai ter que começar tudo do zero, meu amigo. Cara, e isso, né, a nossa empresa, ela atende também restaurante, eu já fui dono de restaurante, então eu sei muito bem como é que funciona da cozinha para dentro, mas a gente atende outros nichos também. E pessoas sempre, você vai ter que estar estudando, sempre você vai ter que estar tendo seus livros ali de como referência para você voltar a ler, se orientar. E aí eu queria uma dúvida aqui, polêmica. Vai. A geração Z realmente
é o problema catastrófico, que tudo agora, por coitada da geração Z. Todos os problemas são deles, assim, cara. A gente contratou um time sério, aí a geração Z foi a que acabou com tudo. Falando, meu irmão, teu time não é geração Z, é sério, mano? Não tem ninguém da geração Z ali. Me fala aí, como é que tá a geração Z dentro do mercado de food? Deixa eu te fazer uma pergunta antes, que é uma curiosidade. Em outros mercados, além do food, você ouve que o maior problema é a mão de obra também? Com Ou é mais no certeza. food? Isso é global em outros setores que você atende também? Com certeza. Todos os setores, inclusive no nosso atendimento. Tá. Cara, geração Z. Difícil essa pergunta, hein? Assim, a geração Z não tá muito interessada em trabalhar com restaurante, tá? Porque vai trabalhar sábado, domingo, feriado, vai trabalhar de noite. Então, a gente não tem muita gente interessada em trabalhar com food, assim. Não, você não vê... O sonho daquele garoto é ser chapeiro. Difícil. Então, é um público que não quer realmente trabalhar com food. E eu entendo eles, porque a nossa oferta é muito ruim, cara. Se você parar para olhar balcão para trás, você abre, sei lá, OLX, oferta de Rio Vagas. Olha as ofertas de gastronomia. Você vai ganhar R$ 1.800, ainda vai ser descontado, para trabalhar sexta, sábado, domingo de noite, numa cozinha quente, porque nem todas têm ar-condicionado, com uma baita de uma pressão, às vezes tendo que liberar 100 pedidos, 200 pedidos numa noite. A oferta é ruim pra caramba, sabe? Então, é justo que eles não queiram trabalhar com a gente. Mas eu tenho alguns funcionários que são geração Z. Eu achei eles fantásticos. Eu acho que é muito mais... A gente reclama muito de mão de obra no setor mesmo. Você vai num evento, assim, se pergunta qual é o principal problema do setor? 10 anos atrás, todo mundo responderia CMV, precificação. Até 5 anos atrás, 3 anos atrás, precificação, CMV, gestão financeira. Se você entrar em qualquer evento hoje e perguntar qual é o principal problema, todo mundo vai responder mão de obra. Contratação, não consigo contratar, tenho muita rotatividade, não consigo reter. A nossa oferta é ruim, então é natural que não consiga reter. E a gente reclama muito de qualificação de mão de obra, mas ninguém está se qualificando como líder também. Então, você cobra uma qualificação de um funcionário, mas você é um líder péssimo também. Então, assim, acho que é olhar um pouco mais para dentro. E eu passei muito por isso também. Eu era uma líder muito ruim. E eu falo isso com muita tranquilidade. E eu ainda estou em construção, assim, de me colocar no lugar dele, porque a gente cobra muito que o cara tenha o olhar do dono, mas a gente também não tem o olhar para o funcionário. Entende? E não vai ter mesmo, o funcionário não vai ter o olhar do dono. É muito bonitinho você ver um coach falar, minha equipe tem o olhar do dono. Não vai ter, porque o olhar do dono é do dono, entendeu? Então, é entender que esse cara não vai ter o olhar do dono, mas ele pode trabalhar bem mesmo assim. Ele pode vestir a camisa mesmo assim. Ele pode ter o brilho no olhar que você tem, acreditar no seu sonho como você. Mas o olhar do dono, ele não vai ter. Então, eu parto do princípio que cara, se a gente tem uma oferta tão ruim e a gente não vai conseguir ajustar por bastante tempo, porque a margem é ruim, então você vai melhorar o salário do cara de 1.800 para 2.500. O que eu vejo melhorzinho ali para base é 2.600. Já é um aumento ok, razoável. Você pode montar um plano de carreira para ele, mas mais do que isso é se qualificar como líder. Porque tem muita gente que fala, ele saiu do meu restaurante porque ele foi ganhar R$ 200 a mais em outro. Não foi por causa disso. Ele foi porque a cultura é ruim, porque ele chega lá e não tá organizado, não tem equipamento, porque ele é assediado moralmente, porque o dono grita, porque, sabe? Não foi pelos R$ 100 que ele foi trabalhar em outro lugar. Então, tentar melhorar ao máximo a oferta. Se não consegue melhorar a oferta, tenta fazer um mini plano de carreira ali para ele ir crescendo ao longo dos anos e se qualifica como gestor. Se o gestor for ruim, a equipe não vai ser boa. Pô, que pancada, né? Eu acredito muito nisso, assim, a minha vida mudou muito com os negócios quando eu melhorei como gestor e como líder. Muito, assim, muito. Porque, olha que engraçado, quando a gente fala, ele saiu daqui, foi para outro lugar. Tu trabalha muito mais tempo com food do que eu. Mas existe
uma meta de mercado. Porque se a gente trabalha, né? A gente deveria trabalhar, né? O dono de restaurante deveria ter um fluxo de caixa ali, um DRE. Ele deveria fazer uma pesquisa de mercado, ver quanto paga, quanto tá o valor. Se todo mundo paga a mesma faixa, cara, o que que diferencia, né? O que que diferencia o funcionário ficar contigo ou ir pro outro lado? É isso, E exatamente isso. qual seria o day one desse cara? Fala assim, cara, pô, minha cozinha já rodou nesse ano 5 vezes. Qual o primeiro ponto que ele deveria falar assim, cara, pô, o problema pode ser eu. Como é que ele começaria assim? Boa pergunta. O início pra começar a mudar isso, então, né? Primeiro ele tem que reparar que a cozinha dele mudou muito Olhar pra dentro. e olhar pra si mesmo, Eu, né? eu acho que a gente tem um problema crônico na gastronomia com empresário, que é o ego, que é uma coisa horrível, assim, porque na Mind Hub, por exemplo, eu espero que eles sejam muito melhores do que eu. Ontem eu fui num treinamento, a gente tinha um treinamento marcado presencial e o Rodrigo ia dar esse treinamento. E aí eu fui assistir. Não fui pra dar eu não dou mais treinamento presencial nos restaurantes. O meu time que vai. E aí eu fui assistir pra ver como é que ele ia se portar ali naquele treinamento. O primeiro passo é, olha pra dentro. Se a sua equipe tá rodando muito, talvez o problema seja você e não todos eles que rodaram. E aí diminui um pouquinho o ego e vai estudar. Eu sempre, você falou de livro, eu tenho 2 livros que eu recomendo muito. Um é Os 5 Desafios das Equipes, que é um livro fantástico, e o outro é A Única Coisa. São 2. E vou deixar um terceiro, que é O Poder do Hábito, que a gente acha que é um livro pra gente, assim, pra melhorar como ser humano. É um livro que, se você replicar isso pra sua equipe, vai melhorar muito, porque cultura e processos, eles só são feitos através do hábito. Então, Exatamente. a gente estabelece um processo. Pessoal, tudo que desperdiçar agora tem que lançar nesse papel aqui. Você vai começar, vai fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias. Daqui a 2 semanas, Já ninguém era. mais está fazendo. Por quê? Porque a cultura não é boa, porque não tem o hábito, entendeu? Então, Pô, muito maneiro tu falar do poder do por aí. hábito. Que o poder do hábito, ele mudou minha vida. que legal. Mudou de verdade mesmo, assim. Cara, eu fazia faculdade, e aí teve um momento na faculdade, que aí minha mãe nem sabe disso, vai saber agora, que eu não podia repetir 5 vezes numa matéria lá. Eu nem lembro o nome Ia da ser matéria. jubilado. Ia ser jubilado. Eu repeti. Eu fui jubilado. Eu tava com 5 matérias pra me formar. Aí eu falei, ferrou, mano. Perdi minha faculdade. Basicamente, assim. Com 4 anos, Não, já tinha ficado mais porque eu também já empreendi e tal, já tinha mais tempo. Tinha uns 5, 6 ficou anos. 6 anos e perdeu. Eu ia perder. Aí, cara, eu tive que entrar, eu estudei em faculdade federal, eu tinha que entrar com um processo pra mostrar pra reitoria que eu, como aluno, valeria a pena continuar, eles me darem mais uma chance. Aí eu falei, pô, cara, e foi exatamente esse insight que você teve. Falei, pô, eu ajudo todo mundo, eu já tinha minha empresa, já ganhava dinheiro, pô, já tinha meu carro. Eu falei, cara, eu já ajudei maior galera, eu tenho empresa, eu fiz os negócios. Como é que nessa matéria eu não consigo passar, cara? Como é que eu não consigo passar? Aí, beleza. Aí eu entrei com o processo, só que o processo tinha que esperar 6 meses pra eu entrar na próxima turma. Aí fiquei 6 meses trabalhando e ocioso no meu tempo de estudo. E aí eu comecei a pegar um monte de livro, mano. Eu falei, cara, beleza, eu tenho que aprender a estudar então. E eu não sei como chegou o poder do hábito na minha mão e eu li o livro. Eu falei, caraca, brother, eu não sou burro, tá ligado? É só o hábito que eu não desenvolvi pra essa matéria. Tu tem déficit de atenção? Talvez sim. Eu tenho déficit de atenção, dislexia e hiperatividade. Esse livro, pra quem tem déficit de atenção, é uma maravilha. Ainda não fui diagnosticado. Mas É uma maravilha. talvez sim. E, cara, é muito doido que... Aí, beleza, eu voltei, aí eu tinha uma matéria... Cara, eu não lembro o nome da matéria. Mas eu sei que eu tinha um professor muito difícil, fazia, o cara, pô... mentor, francês, não sei o que, blá, 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 blá. Eu tinha a professora que era mais tranquila, nova, jovem. Beleza, ensinava de um jeito diferente. Falei, vou fazer com o mais difícil. Tô preparado. Caraca. Fui maluco. Aí eu falei, mano, é ruim.
E aí, cara, cheguei lá na sala do cara, mano, eu nunca vou esquecer disso. Ele ouvindo um radinho assim em francês, as notícias da França. Aí cheguei pra ele, pô, professor, eu queria trocar ideia contigo, pô, você sabe, já fiz a matéria várias vezes e tal. Cara, e eu não sei, eu devo ter algum problema e tal. Pô, me dá uma dica aí pra esse semestre eu conseguir fazer diferente. Ele falou, Ian, basicamente, você tem que vir nas aulas, fazer as listas e revisar as listas antes das provas. Basicamente é isso. Eu falei, caraca, brother. Aí eu peguei um negocinho lá do Poder do Hábito. Falei, cara, é exatamente o Poder do Hábito. Os processos, né? Eu tenho que fazer isso aqui todo dia. Eu tenho que vir na aula, ficar aqui, tirar dúvida e tal, tal, tal. Cara, final da história. Eu fui a melhor nota Meu Deus. da turma. Passei, me Esse formei. livro é muito bom. Eu ensinava pra galera. Só que como eu tinha ficado off e eu já tinha empresa e tal, a galera achava que eu era um mega nerd. Que a galera Entendi. chegou nova, eu fiquei 6 meses fora. Falei, cara é mega nerd. Eu falei, não, eu só fui um burro que leu um livro interessante. Cara, esse livro é muito bom. É fantástico. Eu gosto muito. E a galera de restaurante esquece que realmente é um processo, Total. né? E o problema que eu acho do restaurante, que é muito... E eu entendo o dono de restaurante, porque eu já fui dono de restaurante. Que não dá muita margem pra tu errar, né, cara? Cara, uma contratação errada... A cultura do restaurante, né, é uma cultura de não fazer as coisas certas, é dar o jeitinho. Cara, uma contratação errada, um seguro que tu não bota no motoboy, o cara se acidenta. Cara, Verdade. acaba o teu negócio e acaba a tua vida por Verdade. muitos anos, né? Assim, cara, tem que ter estudo, tem que ter calma, tem que ter paciência. Saia de 0 mil até 200 mil de faturamento em 2 meses. Cara, dá pra fazer? Dá pra fazer, Bia? Não recomendo. Não, dá pra fazer? Dá pra Mas fazer. o cara não vai sofrer? A que custo, com certeza. O cara vai se esticar, é que nem você pegar um bebê, que o cara não sabe nada, e daqui a pouco esticar ele todo pra ele virar um adolescente, um jovem adulto. Então, cara, tem que ter calma, tem que ter disciplina, tem que ser organizado. E eu lembro que eu sou engenheiro, né? Agora, depois de ter me formado e ter conseguido passar nessa matéria, eu me formei. E eu tive uma carreira muito bonita, assim, na engenharia. Foi muito legal mesmo. E eu tinha um mentor, né, que era um gerente e tal, muito bom. Ele falou, Ian, tu tem que ter olhos e pernas. Você não pode ser um engenheiro bunda de cadeira. Porque eu era exatamente esse cara que você falava. Fiz a mega planilha do dashboard de não sei o quê, papapá. Na hora de implementar, mas ninguém fazia nada. Tá vendo? Não, e eu era estagiário, minto. Não era formado ainda, não. Eu era estagiário. E aí eu fazia as planilhas bonitas, cara, com VBA de não sei o que lá. Chegava lá na operação, ninguém conseguia preencher uma planilha, porque ninguém sabia nem abrir o Excel. Caraca. E eu falei, realmente eu tenho que adaptar. Eu sei o resultado que eu quero. Então eu tenho que adaptar o cara pra ele chegar nesse resultado, né? Um negócio que eu fazia muito era checklist em papel, que o cara só tinha que preencher. Aí depois, hoje tá mais fácil, né? Você tira uma foto, manda pra IA lê e... Essa do ambiente é muito importante, assim. A gente vê na gastronomia, você falou, né? Às vezes um erro custa caro, às vezes... E aí o pessoal bate na tecla. Ah, minha equipe erra muito. Você não vai conseguir fiscalizar a sua equipe o tempo inteiro. Então, minha cozinha tá errando muito. Digamos que o cara esteja errando muito no despacho pro motoboy. Minha equipe esquece muito a bebida. Você vai conseguir ficar o tempo inteiro conferindo se o cara tá botando a bebida? Não vai. Então, uma coisa de liderança que eu aprendi é você não precisa ficar em cima fazendo microgerenciamento de tudo. Você precisa criar o ambiente pro cara não errar. Então, ou para ele errar menos. Então, assim, um exemplo o pessoal sempre esquece a bebida. Aí a gente criou um carimbo que eu coloco ali, bebida, imenso. Tem gente que usa marca-texto, acho que o carimbo ainda deixa mais evidente, assim. Colocou um carimbo ali, o cara vai naturalmente errar menos, porque ele vai ter o carimbo, vai ler ali imenso, bebida.
Ou criou um carimbo com o nome de todo mundo que despacha. E a pessoa carimba ali o pedido, a via vai para o cliente e a via fica pro restaurante e coloca ali na comandeira. O pedido 9094 que deu errado, você tem o nome de quem errou. Então você não fica em cima para as pessoas não errarem. Você cria um ambiente para ela não errar. Que ela não vai querer ser a pessoa que mais errou ali no mês. Você vai metrificar aquilo no final do mês. Você pode bonificar quem errou menos. Ou você dá um strike 1 ali em quem errou mais, né? A pessoa errou mais 3 vezes, não tem por que você manter essa pessoa. Então, não precisa ficar em cima, não precisa microgerenciar tudo. Cria o ambiente para as pessoas errarem menos. E outra dúvida também que eu tô vendo no mercado, em geral, e eu falo isso aí porque, pô, eu sou marqueteiro, mas e eu tenho que me policiar muito, né? Cara, tem muita gente hoje que é mentor de dono de restaurante, mentor de. Como você falou, tem muita plataforma, tem muita mentoria, tem muita coisa no mercado, o mercado tá aquecido, tem várias plataformas novas entrando e tal. Tá muito aquecido, né? Mas no final do dia, o dono de restaurante continua fazendo comida e entregando para as pessoas, seja na mesa ou seja em casa. Cara, você não acha que o dono de restaurante ele tem que se policiar para não ficar muito distante da sua operação e ir em vários eventos, em muita coisa, ouvir de vários mentores? Cara, todos os mentores são muito bons, mas se você ouvir de todo mundo, você vai ficar uma salada maluca e você não vai conseguir implementar um método que a gente já sabe que dá certo. Como é que você vê o mercado hoje assim? Eu concordo com o que você falou. Acho que se você ouve todo mundo, você acaba não implementando nada. Até porque tem mentores que vão por uma linha e mentores que são de outra linha. Vou te dar um exemplo, claro. Eu tenho muitos. Normalmente a galera é amiga, tá? Esses mentores não tem muito essa coisa de, meu concorrente, vou falar mal dele, não. São linhas. Então, assim, eu sou da linha que eu prefiro que você estruture balcão para trás primeiro, ficha técnica, CMV, gestão de estoque, todos os processos, e depois você alavanque venda. E tem mentores que preferem que você alavanque venda primeiro, seja relevante na sua região, tenha uma marca que fica na cabeça das pessoas. Primeiro você cria faturamento para depois você olhar balcão para trás e ajustar. São linhas diferentes, não significa que um tá certo ou que o outro tá certo. Mas se você ouvir os dois, você não vai conseguir implementar os dois juntos. Ou você olha balcão para trás ou você olha para o faturamento. Olhar para os dois juntos, não vai conseguir. Então, eu concordo com o que você falou. Você tem que prestar atenção em poucas pessoas. Sobre deixar... Criou essa moda de que não pode estar na operação, né? Que o dono não pode, que o CEO não tem que estar na operação. E aí, de novo, tem duas linhas. É importante você estar na operação para ver o que está acontecendo ali, principalmente se você tiver contato direto com o cliente, para ouvir o seu cliente, para ouvir teu funcionário. Mas também é muito importante estar nesses eventos. Ficou um pouquinho saturado, tem evento demais, tem às vezes palestrantes que falam as mesmas coisas. Eu tenho que ficar o tempo inteiro criando palestra do zero, porque eu vejo as mesmas carinhas ali. Aí eu falo, meu Deus, essa pessoa vai ouvir a palestra que ele ouviu o mês passado. Aí eu tô o tempo inteiro criando palestra nova, porque as pessoas estão frequentando muito o evento. Só que eu acho que já ficou um pouco batido, assim, evento motivacional. Acho que tem que ser mais workshop, mão na massa, sabe? O palestrante levar uma lista de coisas pro dono de restaurante fazer e aplicar ali no mesmo dia. Entendo a importância do inspiracional. Ouvi de um amigo meu, o Rodrigo Grilo, ele falou isso pra mim. Cara, às vezes, Bia, o que o cara precisa ouvir é motivação, não é lista do que ele tem que fazer. Como eu sou uma pessoa mais prática, eu ia nesses eventos e eu ficava, ficar ouvindo inspiração, não quero o que eu tenho que fazer. Mas aí o Rodrigo me abriu os olhos e falou, às vezes o cara tá querendo desistir e ele precisa ouvir uma palavra para ele não desistir. Aí eu entendi a importância do inspiracional. Mas eu acho que também ficou muito evento o tempo todo. E se o cara tiver em todos, ele não vai estar dentro da operação vendo ali o que tá funcionando e o que não tá. Eu acho que é o equilíbrio, como tudo na vida. Você tem que estar olhando para sua operação e principalmente conversando com as pessoas que estão ali de fato no dia a dia, porque às vezes você vai tomar uma decisão que vai impactar diretamente na equipe, nos processos e que talvez eles tenham uma ideia melhor do que a sua para ficar mais eficiente. E é muito importante que você esteja nos eventos, esteja ouvindo, esteja em contato com o fornecedor, fazer um networking. Outro dia eu ouvi de uma
uma menina que tá na nossa comunidade, ela falou exatamente isso. Ela falou, nossa, assim, é trágico, mas eu achei que só eu tava ferrada. No final tá todo mundo ferrado, mas é legal porque você vê que, cara, você não tá sozinho, tem muita gente passando o mesmo que você. O empreendedorismo 10 anos atrás, ele era muito solitário. Hoje em dia não dá mais pra falar que é solitário. O que mais tem é comunidade especificamente dono de restaurante. Se você quiser nichar mais, você vai ter uma comunidade de dono de hamburgueria, de dono de pizzaria. No Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, do bairro. Tal. Então, solitário não é mais. E as pessoas compartilham. O dono de restaurante tem essa vantagem. A gente fala mesmo o que tá funcionando, o que não tá, o que... Não importa se você vende do meu lado. Eu vou te falar o que eu fiz que funcionou bem, o que... Aí roda... cara, trabalhei com esse fotógrafo, não foi legal. E a gente compartilha mesmo, assim, o que funciona, o que não funciona. Nesse aspecto é muito bom. Porque em outros nichos eu sei que a concorrência é mais desleal, assim. Dono de restaurante não tem muito isso, não. Ele agrega mesmo. Uma coisa que eu faço na minha empresa, e que eu acho que é legal, porque como tu falou, se a gente for em todos os eventos de marketing, a gente não trabalha. Que vai ter evento de segunda a segunda. E eu não tô falando... A nível Brasil, realmente deve ter um evento de segunda a segunda. É assim, cara, esse ano eu vou ouvir esse mentor. Vou lá no evento do cara, já sei que ele vai fazer uma oferta no final do evento, que ele vai me vender alguma coisa, uma mentoria. Eu já sei que é caro, eu já sei. Tanto quando eu vou em algum evento, lógico, tem eventos que você vai pra fazer network, são eventos diferentes, né? Mas eu escolho, cara, esse ano eu vou passar um ano escutando esse cara. Fiz aquela trilha, funcionou. É como você falou, como tem Legal. várias linhas, vão ter momentos de mentores para cada momento do negócio do cara. Ah, tô saindo do 0, indo pro 100 mil. É um número ok. Pelo menos no meu restaurante, a gente ficou feliz quando a gente chegou nos 100. É um número ok. Pra mim é ok. E o cara que tá com 30, como é que ele faz? Ele não quer sair do 30 pro 100. Quer dizer, ele não pode sair do 30 pro 100. Ele tem que sair do 30 pro 40. É. Ele tem que aprender como sair do 30 pro 40. E do 40 pro 50, do 50 pro 60, sem perder mais, sem perder time. No 50, ver o que tá dando certo, que não vai contratar outro, não vai contratar. Então, assim, o que eu tenho visto e feito na minha empresa é realmente isso. Esse ano eu vou ouvir esse cara. E aí eu consumo o conteúdo dele. Pô, consumo pago mesmo, pago o curso, pago a mentoria, pago o evento, pago o melhor lugar. Que também você fica meio perdido, né? Quando você tá meio... E eu já passei por isso no restaurante. Quando você tá muito perdido no teu negócio, você acaba tirando pros... E aí você vai entrando num buraco muito maior, né? Mas uma parada que voltando agora lá do começo, por que você falou que trabalha numa multinacional? Por que sair da multinacional e ir pro restaurante? O que, assim, brilha os teus olhos quando você chega no teu restaurante? Fala assim, quando você olha e fala e brilha, assim, você fala, caraca, mano, mesmo as dificuldades, eu odiava trabalhar na multinacional. Eu odiava, assim, era no centro do Rio, trabalhava na diretoria tributária. Nada, mas sempre teve matemática, muito matemática na minha vida. Mas, assim, eu odiava aquilo. E eu sempre, desde criança, assim, eu fui uma pessoa que... Eu acho que minha família sentia que eu ia empreender, porque eu fazia desenho e vendia por 10 centavos, 20 centavos, 25 centavos pra minha família. Aí eu pegava aqueles azulejos e pintava... Ou pegava palito de picolé, aquele saco que vende um monte de palito de picolé, e fazia uma caixinha com uma tampa e vendia pro pessoal botar, sei lá, anel, essas coisinhas. Então, eu acho que minha família já esperava que eu fosse empreender em algum momento. E aí eu fui para uma multinacional de minério de ferro. Assim, eu não durei nem um ano lá. Foi insuportável. Era muita burocracia, muito... E o empreendedor, ele não é muito burocrático, assim, sabe? É o cara que quer pegar e fazer. Então, quer dar um jeito, quer resolver. Às vezes na empresa, eu me lembro que tinha um problema e o chefe falava assim: ah, não, então para esse processo, a gente volta daqui a 6 meses. Aí eu, assim, tô com um problema. Se eu me aprofundar nisso aqui, eu consigo resolver.
Ah, não, depois a gente volta. Ainda mais que era uma multinacional ligada a governo, então é tudo mais demorado. E aí, no empreendedorismo, não. Você tem um problema, você vai ter que botar a cara e resolver aquilo ali, porque ninguém vai fazer por você. Então, a questão do brilho no olho é mais de, pô, eu consigo. Eu vejo muito isso mais com restaurante, com a Mind Hub do que com restaurante, assim. A gente fala que o nosso negócio é transformar negócios. Então, eu já tive gente que vendeu carro para comprar uma consultoria com a gente. Normalmente quem chega pra gente é o último respiro do cara, assim, que ele tá dando muito prejuízo, acumulou muita dívida e ele quer virar o jogo. E é muito gratificante, assim, a gente vê negócios que alavancaram. Eu sempre conto o caso da Ariana, que é uma aluna nossa que, pelo contrário, ela não estava tendo dívida, não estava no fundo do poço, mas ela fazia doce dentro de casa, já tinha uma marca legal, já tinha seu faturamento, fazendo dentro de casa e falou, cara, eu acho que é o momento de eu comprar uma consultoria para eu conseguir estruturar para crescer mais. Foi a melhor decisão possível, porque é o melhor momento para você contratar uma consultoria antes de crescer. Porque depois que a bola de neve de dívida já existe, para reverter aquilo ali é muito difícil. Eu compraria antes de abrir. É legal antes de abrir também, porque aí você já começa estruturado. E ela chegou pra gente fazer um doce dentro de casa. E hoje ela tem 2 lojas de rua, uma em Copacabana e uma na Tijuca. Ganhou o prêmio do reality do Que Seja Doce. Que maneiro. Foi uma das 3 finalistas do prêmio do iFood de Super Restaurante. E foi, tipo assim, em um ano. Ela fez em um ano, cara, acho que. Foi em menos de um ano ela abriu as 2. E ganhou os prêmios. Então, não que o caso dela vá acontecer com todo mundo, mas isso faz a gente saber por que a gente dorme e acorda vivendo isso. Não só comigo, assim, a gente tem um time de 15 pessoas trabalhando, olhando para os alunos, olhando para conteúdo, para gerar conteúdo de valor para restaurante. Isso faz a gente acordar todos os dias e ter certeza de que a gente está no caminho certo. Porque as pessoas vêm para cá, elas seguem o processo, fazem direitinho e têm a vida transformada. Eu me lembro que eu li um depoimento de uma menina falando assim: a Bia salvou a minha vida. Eu falei, cara, é muito forte isso aqui. A gente salvou a minha vida, salvou o meu negócio. Aí salvou o negócio, salvou consequentemente a vida dela. Pô, é muito forte ouvir isso. E no restaurante é gratificante, sabe? A gente tá lá atendendo. Eu tô lá, eu tento estar lá toda semana, nem sempre eu consigo estar, principalmente no aconchego, porque o nosso escritório é no 3º andar, então eu tento ir lá sempre, mas eu tô aqui, eu tô em São Paulo, eu tô dando palestra em Fortaleza, então eu não consigo estar o tempo todo. E aí o brilho nos olhos tem que ser, cara, se eu não conseguir passar para as pessoas o que eu acredito, esse negócio vai morrer. Porque se eu tô dando palestra em Fortaleza esse mês, eu fiquei 6 dias em Salvador, vou ficar 6 dias com o Sebrae em BH e vou ficar 6 dias em São Paulo. Aí já são 18. Eu dou palestra em São José dos Campos e Teresópolis. Eu perdi um mês. Eu não vou conseguir olhar todos os restaurantes, eu não vou conseguir olhar para todos os funcionários. Eu preciso que a gente tenha uma cultura muito forte para que o que eu acredito no dia a dia, eles consigam replicar também. Senão, não tem que se depender de mim, não tem como, porque eu vou estar fora, vou estar falando, vou estar lá no iFood, vou estar. E aí o nosso brilho é, cara, a gente tá lá um dia no restaurante e chegar uma plaquinha do Guia Michelin. A gente tem uma plaquinha lá no Aconchego de 2024, que algum jurado foi, que a gente não sabe até hoje. Foi bem atendido, a comida tava boa, tava no padrão, sabe? Provavelmente ele conhecia a Kátia, que é a chefe, e foi lá verificar se era isso tudo mesmo, a comida. E a Kátia é genial, uma pessoa gênia, assim, de gastronomia. A equipe replica exatamente o que ela ensinou. O atendimento é um fenômeno, assim, você de fato se sente aconchegado ali. E aí veio a placa logo depois. Então, cara, a Kátia não precisa ficar o tempo todo na cozinha. A gente não precisa ficar o tempo todo no salão. E a gente sabe que vai dar tudo certo. Eu acho que é bem nessa linha, assim, entender que não dá pra depender só de você. Se depender só de você, você não vai crescer. Tu acha que ainda dá pra fazer um negócio de food, de comida, na cultura do improviso? Dá. Dá? Dá, tem muita gente que faz. E dá Só resultado? que vai dar resultado até algum momento. O que mais tem é gente que precifica multiplicando por 3. Você provavelmente já ouviu isso. Pega o custo do seu produto e multiplica por 3. É total improviso.
Só que se eu falar para um dono de restaurante, pô, mas não é assim que precifica, ele vai falar, mas para mim dá certo. Eu vou falar o quê? Se para ele dá certo, não tem o que argumentar. Só que em algum momento não vai dar certo. O que mais tem é gente que fala assim, o meu concorrente cobra R$ 18 a garrafa de Heineken, então vou cobrar 17. Porque aí eu fico mais barato, eu vou ter mais público. Se ele estiver tendo público e dando dinheiro, ele vai achar que essa é a forma certa de precificar. Quem sou eu para falar que não é a forma certa? Só que em algum momento o concorrente dele vai cobrar 17 porque ele ganhou uma bonificação da Heineken e ele vai ter que cobrar 16. E aí nessa de 16, talvez ele vende, sei lá, 10 mil garrafas por mês, aí talvez a conta não feche. Entendeu? E aí ele dá certo o improviso até algum momento. Ou ele vai ter que, sei lá, passou de... Falei que não ia falar sobre esse assunto, né? Mas passou a 5x2. Ele vai ter que contratar mais gente. Em algum momento essa precificação não vai segurar todo mundo ali que ele tem naquela operação. Então o improviso funciona durante muitos anos para várias operações, mas em algum momento ele deixa de funcionar. É isso. Eu nunca. Pô, eu sempre pergunto, como é que você precifica? Eu olho o preço do meu concorrente. Aí eu dá certo? O cara fala, dá. Aí eu, dá. Então tá bom, Então tá bom, meu ótimo. amigo. Vamos tentar ver outras coisas aqui. Depois a gente volta no assunto de precificação. Quando tá dando certo, eu não tenho o que falar pra esse cara. Show de bola. Bia, queria te agradecer a esse podcast incrível. A gente Obrigada. deu muita risada, falou muito. E, cara, deixa um recado, principalmente pro dono de restaurante. Fala também das suas redes pra galera te achar lá. Mas assim, se hoje você fosse falar com um dono de restaurante uma palavra que ele tem que entender e levar pro negócio dele, qual seria essa palavra? Uma palavra. Ou uma frase? Pessoas. Tem uma frase que é do Simon Sinek. Ele fala 100% dos seus clientes... você é do marketing, você já ouviu isso, com certeza. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, a palavra é pessoas. Entender as pessoas, entender o perfil do cliente que você quer atender. E acho que mais do que tudo, mais do que entender o cliente, é entender o teu funcionário. Quais são as demandas dele, o que ele quer, o que ele vê do futuro, o que você deixa claro para ele, o que você não deixa claro para ele. Entender, cuidar bem do teu funcionário vai fazer ele cuidar bem do teu cliente, não tenho dúvida disso. E como é que a galera te acha? Instagram, Bia Fraga, YouTube, Bia Fraga, LinkedIn eu posto pouco, mas a gente vai começar a postar mais lá, é Bianca Fraga. TikTok tá Bia Fraga também, mas acho que mais importante do que me seguir é seguir o perfil da empresa, que é Grupo Mind Hub, porque aí não vai ter conteúdo só meu, vai ter conteúdo do Rodrigo, da Mari, do Vini, do Gil, e é o que eu falo, eu acho eles excepcionais, assim, hoje em dia já acho alguns deles que eles fazem coisas muito melhor do que eu pensaria em fazer. Então, acho mais interessante do que seguir o meu perfil é seguir o da empresa, porque eles aparecem mais do que eu lá e aí dá para aprender mais coisa lá também. Pessoal, essa foi a Bia Fraga. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. E a gente espera no próximo Chipcast. Até mais.